Sejam muito bem-vindas a esse podcast que não tem nome, que não tem roteiro, que saiu do papel e esse projeto vai acontecer. Muito prazer, meu nome é Moniele Castro, mais conhecida como Moni Magnífica, e hoje eu estou aqui com duas mentoradas Blacks maravilhosas. Vou apresentar para vocês. E você que está aí do lado de lá, sinta-se em casa, sinta-se aqui comigo no sofá da Moni, porque esse é um bate-papo descontraído que vai ter conhecimento, emoção, histórias inspiradoras e muitas risadas. E vamos então conhecer a minha primeira convidada. Ela que é estrategista digital, advogada, criou o termo de vendas mais famoso do universo das magníficas. Você sabe qual que é? Não. Vaca pegadeira. Se considera uma testemunha de Moni. Eu sou. E é antenadíssima no digital. Seja bem-vinda, Flávia Mundim, a Flavinha da plaquinha. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Tá nervosa? Eu tô. Então respira só fundo. Um pouquinho. Aê, passou, fica tranquila. E tô aqui também com a minha segunda convidada, que é uma mentorada Black, engenheira agrônoma, mãe do Álvaro, esposa do Juan. Isso. E que veio, né, é natural de Patos de Minas, morou um tempo fora e que trouxe pra cá uma novidade, algo que não existia por aqui e se tornou umas 5 dígitos em menos de 6 meses, Naraína Pereira, mais conhecida como Nara da Delicata Isso Mimos e mesmo. Cestas. Obrigada, Moni, é um prazer estar aqui. Tá nervosa? Pouco. Ficou quantos dias ansiosa por esse momento? 15 dias em... Ai, meu pai. E você dias em surtos. Em surtos. E mandando, Flavinha, vou passar mal, não vou poder ir. Fiquem tranquilas. Desmarca. Fiquem tranquilas, meninas. A intenção é que seja realmente um bate-papo no sofá, nada de nervosismo. E a gente tem 2 regras nesse podcast que eu não contei pra vocês, tá? Tá. A primeira regra é não pode mentir. Ah, Ok? não. E a segunda regra é que a gente não pode falar mal de ninguém. Quando a gente for falar mal de alguém, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar uma história. E contando essa história, a própria audiência vai tirar como conclusão o seu lado nessa história. Combinadas? Combinado. A gente conversando antes do podcast começar, eu sou formada em ciências contábeis, a Flavinha é formada em direito e você em engenharia agrônoma. Hoje, aquilo que a gente exerce, que preenche o nosso coração e que coloca dígitos na nossa conta, não é nada disso. É o inverso. Né? Não tem nada a ver com o que a gente se formou. E esse podcast não tem um roteiro, mas eu acredito que o tema que a gente deva começar a falar é esse. E aí, Nara, como que você se sente olhando para sua carreira de engenheira e hoje você faz cestas? Como que seu coração está nesse novo momento como empresária? Fala um pouquinho para nós. Moni, é libertador. Não que assim... Eu admiro o agro, tenho um grande respeito, né? Meu esposo é engenheiro agrônomo e eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi no agro, mas assim, era algo que me causava inquietação. Por mais que eu tenha sido bem-sucedida nos lugares que eu passei, eu ainda não me sentia realizada, não me sentia completa. Como eu me sinto hoje com o que eu estou fazendo. Então, é libertador hoje. Você ficou quantos anos no agro? 13 anos. 13 anos. 13 anos. E logo que você formou novinha, Nara? Formei. Você lembra? Com 21. 21. Mas eu já apesar de não ter o título, né, de agrônoma, eu já trabalhava na área. Uhum. Então, eu só dei continuidade, né? E aí, saí de Patos em 2013. Eu fui para Uberlândia, morei 2 anos em Uberlândia, depois fui para Cristalina, onde eu fiquei até o final do ano passado, em outubro, né? Eu retornei para Patos. E aí, dei início a esse projeto da Delicata, né? Com cestas de café da manhã, assim, o oposto, né? Trabalhava com agro, fui para, que é algo, né, mais, como se diz, bruto, rústico e sistemático, e fui para cestas, que é algo delicado, né? Calmo, e assim, hoje eu me encontrei. Sabe o que eu percebo nisso? É que o agro, ele é muito masculino. Sim. Então é um meio onde a sua energia masculina, ela tinha que estar muito em evidência, até para se posicionar, todo, lidar com os homens, né? É um ambiente masculino. E aí você veio para o ambiente das cestas, que é uma obra de arte que você faz, que é totalmente feminino. Isso, o que acontece? A nossa energia, como somos mulheres, a nossa energia de descanso é a energia feminina. Então dá para entender perfeitamente como mudar, né, de profissão,
te deixou mais feminina, mais leve, mais tranquila e aqueceu muito mais seu coração. Com certeza. Tem explicação científica para isso? Tem toda a explicação. E hoje eu me sinto completamente realizada com o que eu estou fazendo. Eu acredito que todo mundo, né, que não só no CLT, mas que já passou pelo CLT, em algum momento, quando acordou de manhã, que o telefone despertou, pensou, eu não quero ir trabalhar hoje. E é completamente diferente hoje, eu acordo já empolgada com aquele sentimento que, assim, hoje o meu trabalho, uma cesta que eu vou entregar, vai mudar o dia de alguém. Então, assim, é muito gratificante, é muito gostoso e eu não podia me sentir mais realizada do que eu estou hoje. E você, Flavinha, você já trabalhou de CLT? Conta pra nós. Já trabalhei. Eu fiz estágios, muitos, todos. E quando eu me formei, o procurador me contratou para trabalhar lá. Eu trabalhava na AGU como CLT. E eu fiquei mais ou menos uns 10 meses como CLT. Foi minha primeira vez de experiência na área de direito, né? Como não sendo estágio. E eu detestava. O que você detestava na CLT? Tudo. Cumprir a carga horária. Achava dava aquele negócio, igual a Nara falou assim, de você achar ruim o despertador tocava, eu falava, nem tem que ir trabalhar. Mas aí eu achava que era muita carga horária. Deu a pandemia, eu fui pro home office. Uhum. No home office eu detestava do mesmo jeito. Aí a hora que eu via assim, pegava os casos, tentava discutir, aquilo ali ia me matando, me consumindo. E o que era o trabalho que você realizava, Flavinha? Porque você é uma pessoa muito criativa, muito alegre, muito comunicativa. Você gosta de gente, você é a cara do digital. Então, quando a gente olha pra Flavinha trabalhando no direito, o que a gente pensa, né? Meu Deus, tá sufocando tudo que essa mulher tem de brilho, de criativo, de qualidade, a gente tá colocando numa caixinha. Eu fazia peças processuais. Socorro, Deus. Então, eu olhava o despacho do juiz, fazia as peças de acordo com aqueles despachos iniciais e tal. Fazia isso, ficava só no computador. Isso me matava. Assim, nossa, eu detestava. E tudo tinha modelo, então eu não criava nada. Eu fazia tudo do modelo. Aí sua mente criativa tava sendo abafada o tempo inteiro. Abafada. Mas assim, em paralelo a isso, eu sempre fui a menina da internet. Uhum. Então assim, a Flavinha sabe fazer tal coisa. Tem que fazer um PowerPoint, a Flavinha sabe. Fazer um vídeo, a Flavinha dá conta de editar. Eu usava aqueles programa antigo e tudo. O próprio do Windows lá, né? Esse mesmo. Movie Maker. Movie Maker, já usei. Aí, em paralelo a isso, sempre, desde a faculdade, minha vida inteira, eu sempre mexi com isso. Então, fazer um post, eu aprendi a mexer no Photoshop sozinha. Então, fazer uma arte, eu sempre fiz. Mas era uma brincadeira, uma diversão. Ô, Flavinha, e quando que veio a virada de chave que você percebeu que o digital, que a internet poderia ser uma profissão? Na pandemia. No que deu a pandemia, eu já tinha alguns clientes, mas eu já achava um absurdo o povo me pagar para fazer aquilo ali. Porque eu achava que era uma coisa tão boba, tão fácil. Eu não acreditava que tinha gente que me pagava. Então eu tinha poucos clientes. Quando deu a pandemia, veio aquele boom. E eu digital, acho que eu nunca tive tanto cliente como eu tive naquela época, em 2020. Porque aí todo mundo foi para casa, lockdown. Então as pessoas começaram a vender no online. Aí como que vende? Instagram, vamos lá movimentar. E ninguém sabia nada, né? Era todo mundo muito leigo. Aí eu cheguei a ter, se eu não me engano, uns 23 clientes. Nossa, é muita gente. Era muita gente. E eu lembro que na época da pandemia, foi 2019, 20, né? 2020. 20, né? Foi logo que eu tinha começado com Meninas Magníficas, eu comecei em 2019. E eu já produzia ali uns conteúdos, aquele negócio bem amador. Lembra que tinha uns filtros que a gente colocava, ficava cheio de borboleta, cheio de brilho, com uns risquinhos assim. E naquela época, eu conheci um cara do digital, era o Gui, e ele falou assim, faz lançamento, investe, faz anúncio. E eu falava, não, gente, esse negócio aqui eu faço por hobby. Isso aqui, não concordo com esse negócio de você fazer anúncio, isso não funciona. Hoje eu penso, meu Deus, por que eu não fiz direito em 2019, 20, né? Que foi quando o oceano era muito azul. Claro que a internet ela ainda é muito cheia de possibilidades, mas quem chegou primeiro bebeu muita água limpa, né? Muita. Aconteceu isso comigo também, assim, porque por mais que eu já mexia com isso, eu não achava que era uma profissão. Então, em 2020... eu ainda estava levando tudo numa grandíssima brincadeira. Uhum. Esse tanto de cliente, ainda assim, eu achava que era uma brincadeira. No final de 2020, que eu anotei no papel
quanto que eu tava ganhando com os clientes e quanto que eu ganhava na AGU, que eu falei assim, tudo é bobeira. E é uma coisa que eu gosto, vou fazer essa transição. Aí troquei. Mas hoje eu paro e penso assim, por que eu não profissionalizei lá atrás? Porque se esse tanto de cliente me procurou lá atrás, eu tinha alguma coisa ali, eu podia ter vendido muito mais. Mas é engraçado isso, que a gente sempre tem aquela sensação, né? Por que eu não comecei antes? Por que eu não fiz isso naquela época? Por quê? Por quê? Porque tinha que ser agora. Exatamente. E nós só somos o que somos porque passamos por tudo que passamos. Então a gente tem que tirar um pouco esse arrependimento e tocar daqui pra frente, né? E o que eu vejo? Vocês duas são minhas mentoradas Blacks, as duas são 5 dígitos. Para quem tá aí do outro lado e não sabe o que é ser uma empresária 5 dígitos, os 5 dígitos, gente, significa quando você ganha de 10 mil reais acima, quando você ganha isso de lucro líquido. Porque faturamento é quando a sua empresa faturou, tem lá as despesas, você tira as despesas e o que sobra é o seu lucro líquido, aquilo que você bota no bolso pra você comprar brusinha, pra você comprar roupa, você gasta no Shopee, né? Pra você se mimar. Então, as meninas, elas são empresárias, que são 5 dígitos, que já ganham acima de 10 mil reais de lucro líquido. E o porquê que a Moni surgiu com isso? Porque hoje, se você fizer uma continha básica para uma mulher viver bem, né, se mimar, fazer as coisas que ela gosta, ela precisa de ganhar ali acima de 10 mil reais. Para ela pagar uma boa escola para os filhos. Eu não estou falando de ostentação, não. Eu estou falando de pagar uma boa escola, de fazer cursos, de comprar roupas boas, de se cuidar, de fazer a unha toda semana. E é por isso que eu martelo com as minhas alunas que elas precisam aprender a ganhar mais dinheiro. E hoje as duas aqui, né, a Nara foi com 5 meses? 5 meses. 5 meses de uma empresa criada do zero. Quando ela chegou para mim na mentoria, ela já tinha toda a estrutura da empresa. Sim. E ela chegou e me apresentou. E me conta, Nara, o que você sentiu quando você tinha essa empresa toda desenhada no papel e você precisava tirar ela do papel e jogar ela na prática, na vida real? Eu lembro exatamente como se fosse hoje. Na nossa primeira reunião, a gente nem tinha fechado a mentoria, né? Você falou da Black, me convidou. Eu falei, Moni, mas eu não tenho bagagem, a empresa ela é um projeto que existe, mas eu não coloquei nada em prática, né? Então, acredito que a mentoria não é para mim. E passou um tempo e veio Meninas Magníficas, né? E no Meninas Magníficas, foi em dezembro, eu tinha aberto a Delicata início de novembro, né? Que eu abri o Instagram e comecei a divulgar e tudo. Já tinham acontecido algumas vendas, mas assim, tava muito no início, né? E aí, no Meninas Magníficas veio um start. O start. Eu falei, quem vai me ajudar a construir o roteiro desse filme vai ser a Moni. E assim, a melhor decisão que eu posso ter feito para minha vida, não só em relação ao profissional, mas ao pessoal principalmente, foi ter entrado para a mentoria Black. Porque assim, foi um divisor de águas. Existe a Nara antes do da Antigo mentoria, Testamento, como se diz a Carol, e do Novo Testamento. Testemunhas de Moni, antes da Moni e pós-Moni. Mas você falando sobre o Meninas Magníficas, para pessoal que está assistindo e não conhece, o Meninas Magníficas, né? Vocês fizeram juntas, né? O Meninas Magníficas, ele é uma imersão que acontece um dia todo e lá a gente fala só de vida pessoal. Só que quando a gente volta lá na menina e a gente vai trabalhando todo aquele contexto de merecimento, a mulher, ela sai dali se sentindo merecedora de ser uma empresária, de ganhar dinheiro, de ser feliz, né? De realmente ter uma vida magnífica. E as meninas passaram por esse processo. Por que a Nara falou, antes eu achava que a mentoria não era para mim porque a minha empresa estava no papel, era bem pequenininha. Não teria conteúdo, Você acreditava bagagem. Que você ganharia acima de 10 mil em tão pouco tempo? Não acreditar, jamais pensaria que tomaria essa proporção em tão pouco tempo. Eu sempre quis e sempre sonhei com isso que está acontecendo, mas eu achava que viria 2, 3, 4 anos. 1 ano, 2 anos, e assim, foi muito rápido. E às vezes eu paro e olho tudo que está acontecendo e falo, meu Deus. E tudo isso é um reflexo de uma área pessoal que você alinhou, né? E o profissional, ele veio com tudo. Eu sempre ouvia minha mãe e o meu pai falar assim, empresa para dar lucro é depois de 2 anos.
E ainda bem que eu não fiquei com essa crença, eu não fiquei. Mas hoje eu vejo vocês, né, e eu também, a gente ter empresas que a gente abre e que muito rápido a gente consegue ter lucro. A Flavinha falou que lá em 2020 ela tinha 23 clientes. E depois, Flavinha, continuou assim? Teve altos e baixos? Como que foi Nossa, sua vida? teve muitos baixos. Depois com esses 23 clientes... Ela levou muito a sério que não pode mentir. A parte do não pode mentir. Porque é verdade. Transparência com o consumidor. O que aconteceu? Com esses 23 clientes e ter pedido demissão, numa época de pandemia, eu vivi um desespero. Por quê? Porque eu tinha que dar muito certo. Porque eu fui contra todo o sistema, em tese, né? Assim, eu lembro que quando eu pedi demissão, a minha mãe ficou louca. Você é louca, Flavinha? Você tá ficando louca, não existe isso. Era um mês que você tava... Eu lembro direitinho dessa frase que ela virou pra mim e falou assim, era o que você tava garantindo mensal e é um pinguinho que cai todo mês. Aí eu falei assim, mãe, eu pedi demissão porque eu não quero um pingo, eu quero que jorra. Mas falando isso, tremendo aqui, ó. Mas pra ela eu tava firme. E o que acontece? Que esses tantos de cliente veio mais, aquela loucura, era uma rotatividade, eu cobrava R$200. E era uma rotatividade absurda, porque ao mesmo tempo que o pessoal precisava muito do digital, todo mundo passando por aquela quebradeira. Não tinha dinheiro. Então ficava aquela rotatividade, o burnout veio com tudo. Então, e eu não entendia o que eu estava sentindo, eu não sabia. Então, para mim, eu estava sendo péssima, horrível, eu não estava dando conta, mas ao mesmo tempo, a hora que eu paro, olho lá atrás, eu vejo que eu estava doente. E ao mesmo tempo, eu pensando, eu tenho que consumir muito conteúdo, eu tenho que aprender muito, eu tenho que ser muito boa, e o cliente entrando, cliente saindo, o burnout veio. Então, assim, por um tempo, eu percebo hoje que eu fiquei por muito tempo com esse burnout, assim. A hora que eu vi que eu tava perdendo muito cliente, por causa que eu tava com burnout, mas eu não sabia, aí foi me dando só baixa astral, porque eu não sou capaz, tá tudo errado. Então, o que aparecia pra mim, eu aceitava. E foi isso, assim, foi... Então, Flavinha, mais uma vez, a área pessoal interferiu diretamente na profissional. 100%. Você chegou a bombar e aí depois você pegou aquilo ali. E assim, nós olhando para o que você contou, a gente pega várias coisas, né? Uma lealdade com a sua mãe de que não ia dar certo. Então, você tinha, ao mesmo tempo que o seu racional dizia, eu quero dar certo, o seu inconsciente falava, não pode dar certo, porque eu tenho que ser leal a esse sistema, a essa mãe que tá falando que não vai dar certo, e toda aquela pressão. E naquela época não se falava em terapia, né? Em ajuda. Era tudo muito eu por mim, e isso aqui é frescura, eu que não tô dando conta. E todo mundo achava uma loucura eu ter pedido demissão. Assim, o meu chefe, o procurador, quando eu fui pedir demissão, ele falou assim, a primeira coisa, você tá ficando louca. Pô, Flávia, pandemia, tá todo mundo precisando de serviço, você trabalha home office. Assim, então, eu lidei com todo mundo, não teve ninguém que achou assim, beleza, ótimo, você tá certa. Assim, de primeira, todo mundo apoiou, mas eu sabia que tava todo mundo com o pé atrás, assim, eixa, ela tá dando um devaneio. Ô, Flavinha, e quando que essa chave virou? Pra você sair desse burnout e realmente começar a entender que você é uma empresária, que a sua empresa é uma empresa, que ela pode dar certo, que ela pode dar dinheiro de verdade. Não pode mentir. Ano passado? Ano passado. Quando? O que foi uma... Eu não acredito em virada de chave, eu acredito em viradas de chave. Eu acho que a chave ela tem que virar várias vezes para a porta abrir, né? Mas o primeiro start, assim, que você acredita que foi? Em São Paulo. Uhum. Quando eles me chamaram para trabalhar, eu fiz a campanha, eu fui social media do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Quando eu fui convidada... Foi ela que fez ele ganhar do Marçal. Não sei se vocês sabem, mas tá aqui, a responsável sentada na minha sala. Quando eles me chamaram, eu achei que era trote, pegadinha. E quando eu vi que não era, eu falei, tá errado. Tem algo, tipo, sabe quando você fala assim, gente, eu não sou tão ruim assim, não. Como eu tô achando. Aí, nessa... Tipo assim, alguma coisa tá diferente aqui. Eu acho que dentro de mim começou a acender aquela chama. Tipo do assim, merecimento. Realmente eu sou boa mesmo. Eu assim, sou capaz. Isso. E foi indo, assim. Quando eu fui pra São Paulo, lá, a hora que eu vi e que eu conversava com as pessoas e que elas me validavam, assim. Não, tem sentido, tem razão. E eu comecei a ver aquela movimentação, um tanto de gente, e eu lidando com esse tanto de gente... Falei, gente, eu sou muito boa.
E o engraçado é que isso acontece com todas nós. Às vezes as pessoas falam assim comigo, Moni, que dia que você vai pro Brasil? Moni, que dia que você vai fazer palestra no Brasil inteiro? As pessoas precisam te conhecer. Eu escuto isso pelo menos assim umas 3, 4 vezes no mês. E aí eu vou e falo, não, gente, meu negócio é ficar aqui, quieta, em Patos de Minas mesmo, tô confortável desse jeito. Por quê? Porque eu não me vejo tão grande quanto as pessoas me veem. E todo mundo que eu converso tem esse problema. Porque o dia que eu atendi a Flavinha pela primeira vez, falei, você é muito boa. Olha o tanto que você sabe, olha o seu conhecimento, olha o seu know-how, olha há quanto tempo você é a menina da internet. Ela, eu sou boa mesmo? E a gente não se vê assim. E ontem eu estava assistindo um podcast e falava que isso é uma grande escassez. E eu amarrei a minha carapuça e falei, então não vou falar isso mais. Porque as pessoas nos elogiam, falam que nos vê grandes, em grandes projetos, que somos boas, e a gente fala, não, mas tá bom, eu quero só isso aqui, eu não quero mais não, se eu ganhar só tanto, tá bom, se eu ganhar só 10 mil, só 20 mil, só 50 mil, tá bom, não quero mais que isso. E isso ainda é uma raiz de escassez que a gente carrega. Então, quando agora, né, falar que a gente é grande, que a gente é boa, que a gente vai ganhar muito dinheiro... Ok, eu recebo, né, que isso esteja no meu caminho, que Deus abençoe, que fique assim de aprendizado para nós, né. Então a virada de chave foi o Ricardo Nunes. Foi o Nunes. Foi lá e uma loucura, aí eu acho que foi até obra do destino, né, que aí quando eu estava lá fazendo essa loucura dentro de mim, vivendo a loucura que é uma eleição, e a loucura interna, principalmente, que eu estava nesse conflito interno, aí você me manda mensagem. Eu mando mensagem para ela aplicando uma estratégia de vendas, que inclusive agora eu vou arrumar até o nome dela. Vamos nomear ela de vaca pegadeira, que vai ser o nome da estratégia. Gente, pra quem não sabe, vaca pegadeira é a vaca que sai correndo atrás das pessoas. Aí fala vaca pegadeira. Então, quando você tá correndo atrás de dinheiro, correndo atrás disso, tá igual vaca pegadeira. E olha, era exatamente eu, porque eu mandei mensagem pra Flavinha, era... junho? Outubro? Era outubro, eu tava organizando a feira, e a feira, cara, eu gastando dinheiro demais. Falei, vou ter que ir pro 1 a 1. 1 a 1, se vocês não sabem, gente, é vender, é chamar as pessoas no 1 a 1. E peguei meu celular e fui lá, e eu salvo no meu celular lead. Lead fulano de tal. O que é lead, gente? É uma pessoa que já me procurou querendo mentoria ou querendo algum serviço meu e que não fechou, é uma possível cliente. E eu fui lá, gente, voltei lá quando eu tinha começado como mentor e fui mandando mensagem pra todo mundo, e a Flavinha era uma. Eu tava no Bololô. Que tava lá no Bololô, né? Então, do lado de cá, eu precisando fazer dinheiro, vaca pegadeira atrás de cliente, e do lado de cá, né? E do lado de lá, Flavinha, como que você recebeu essa mensagem? Deixa eu te contar o bastidor. Que eu tava em São Paulo, era de manhã, assim, de manhãzinha, aí eu tinha acordado e eu já, nos meus primeiros momentos acordada, eu quero mudar o mundo. Aí eu, nossa, é hoje, tá todo diferente, hoje Deus me dá um sinal, me ajuda, eu quero mudar e vou mudar minha vida e tal. Aí foi nessa conversa, eu lembro que eu tava saindo do banho, nessa conversa sozinha com Deus, assim, aí você viu uma mensagem e fala, o sinal de Deus aqui, ó. Olha. E na verdade, vou falar 2 pontos. Você também se sente assim, Nara, de manhã ou no início da semana, você tem esse gás de querer mudar o mundo? Isso também é científico. Todas as vezes que a gente for fazer reuniões com clientes ou que a gente tiver uma venda para fazer marketing, é interessante que a gente faça nas primeiras horas do dia ou nos primeiros dias da semana, porque a tendência do nosso cérebro é ser mais decidido no início da semana e nas primeiras horas do dia. Então, quando vocês forem marcar reunião, o pessoal que está aí nos escutando, marca de manhã, marca na segunda, na terça, no máximo na quarta, porque na quinta já está todo mundo quintando e deixando tudo que tem para resolver na semana que vem. E a bateria já está e a bateria está baixando. Né? E voltando sobre o sinal de Deus, a gente estuda muito física quântica aqui no mundo das magníficas, e a gente sabe que nada acontece por acaso. O campo quântico, ele está conectado. E estou até preparando uma aula sobre isso para vocês, mas quando uma partícula ela se conecta com outra, ela nunca mais desconecta. Então, naquele momento, Flavinha, que a gente conversou lá atrás, que você se interessou pela mentoria, ali criou-se uma primeira conexão entre a gente. E essa conexão, ela nunca mais termina. Pode ser, isso não vai acontecer, né? Que a Mariazinha com a Joaninha briguem e que elas nunca mais se falem, mas elas vão continuar conectadas de alguma forma. Por isso que é importante que tudo o que aconteceu na nossa vida e todas as pessoas tenham um lugar. Que esse lugar seja, passou na minha vida e eu não quero mais, mas existe um lugar. E então a gente estava conectada, né, Flavinha? Foi quando você resolveu, como sinal de Deus, vir para a mentoria.
Não, e eu ainda fiquei relutante, né? Que eu pensei assim, nossa, é um investimento, mas é o que eu preciso, é a resposta que Deus me deu. Eu ainda fiquei, a Moni, gente, ó, ela, não, vem, vai conversando, e a gente dá um jeito, eu, Moni do céu, não conta pro meu marido, não. Vai ter que cortar essa parte, Quem Vinícius. nunca? Ai, não precisa cortar não, mas é porque eu escuto tanto isso. Não conta pro meu marido. Não somos nós, ela ouve de outras pessoas, mas ninguém que tá não foi o nosso aqui. caso, imagina, né? Foi o seu, Flavinha. Nunca. O meu não foi. Não, mentoria R$100, não é? No máximo. Aqui, é pouquinho porque mais. elas não estão usando a estratégia certa. Não ia falar dessa estratégia não, mas eu vou ter que contar. Agora do 7 em conta. 7. Tô falhando nessa Depois estratégia. que entra pra mentoria, gente, tem que fazer o 7 em 7 com o marido, namorar 7 dias por semana, que aí o marido fica bonzinho e fala, uai, quanto que essa menina cobra? Eu vou te manter lá pra sempre. Meninas, mas aí foi nesse momento que você entrou pra mentoria, e segura aí, Flavinha, que a gente já volta nessa história. E o que eu quero que a gente enfatize agora? Quando eu falo assim, e vocês também devem passar por isso, gente, a mentoria Black é para você ganhar mais dinheiro, é para você ter uma vida mais leve, é para você aprender a ganhar dinheiro com aquilo que você faz. O povo fala assim, é aquele negócio de marketing digital que você ganha dinheiro apenas com o celular? Me explica, o que é isso? E as pessoas não entendem. É pirâmide, é maçonaria, é testemunhas de monte. As pessoas não entendem. E o que eu quero colocar aqui? Que quando a gente tem um trabalho que a gente gosta, que a gente sabe fazer, qualquer trabalho é possível ganhar dinheiro com ele. E é possível que seja leve, mesmo você trabalhando muito, porque eu trabalho muito, eu sei que vocês trabalham muito, tem dia que a gente está exausta, mas o resultado desse trabalho vem, o dinheiro vem, né? A satisfação de estar igual eu em casa com os filhos. Eu não sei se você também sente isso, né, Nara? Porque você tem um filho de 4 anos. Como que você hoje enxerga esse movimento de falar, meu Deus, eu tenho uma empresa que me dá dinheiro, que é o que eu gosto, que eu tô aqui em casa com meu filho. Como que você se vê vivendo essa realidade? É uma satisfação muito grande saber que eu tenho flexibilidade de fazer os meus horários, de estar acompanhando, né, o crescimento do meu filho. Se der um dia ali na semana, quero fechar a agenda, eu tenho, né, essa autonomia para fazer, porque afinal de contas, né, eu sou a dona do negócio. E principalmente, de conseguir definir o que vai acontecer e colocar aquilo ali em prática. Porque até então, né, profissionalmente falando, eu sempre recebi ordens. Sempre recebi ordens, né? Eu nunca conseguia delegar, né? E hoje não. Hoje eu, né, penso, estudo o que eu vou fazer e coloco aquilo ali em prática e... Você é sua chefe e sua funcionária. Exatamente. Eu empresa, né? Eu empresa. Não fala isso não. Você é empresária e pronto. Empresária. Mas eu falo que tem horas que na empresa da gente, a gente precisa se colocar na cadeira, né? Tem hora que eu tô na minha cadeira de empresária e eu falo, Moni CLT, vamos gerar conteúdo nesse Instagram. Moni CLT, vamos criar uma estratégia. E tem horas que eu preciso me colocar na Moni, minha própria CLT, que é de ir lá e falar, isso eu não quero fazer, eu não tô afim, mas eu preciso fazer porque isso faz parte do meu negócio. As pessoas acham que empreender é só fazer aquilo que você gosta e tá longe de ser. Não. Empreender é fazer coisas que você gosta, coisas que você não gosta e precisa ter essa disciplina. E é uma das coisas, né, Flavinha, que no início você teve um pouco de dificuldade aqui na mentoria. Muita. Me conta. Lidar com a disciplina mesmo, né, assim. Você lembra que você chegou aqui pra mim e falou assim, eu sou procrastinadora demais. Lembra? Lembro. E como que uma procrastinadora conseguiu a plaquinha de 10 mil, de 5 dígitos? Como que foi esse processo? Moni, foi uma loucura mesmo, assim. Não tem outro termo. Mas assim, procrastinadora, mas eu quero muito. Então eu quero, aí a Flavinha tem que trabalhar, arregaçar as mangas e ir. Mas teve alguma motivação, alguma coisa que te fez virar essa... Só o fato de eu conseguir estar na mentoria, por exemplo, e ver essa mudança, que aconteceu uma mudança muito grande dentro de mim. Isso foi a motivação, assim, tudo que eu precisava mesmo, assim. Então, teve as contas, eu tava com umas contas muito atrasadas, muitas,
e querendo muito resolver isso, mas eu tava com muito gás, assim, querendo muito, muito, muito. Essa questão das contas, eu lembro que você me falou, Moni, tem um monte de conta atrasada, o que eu faço? Tô desesperada. Eu falei, vamos fazer dinheiro, a gente vai pagar essas contas assim. Aí lembro que a gente planilhou tudo, eu somei com você e falei, você precisa fazer tantos mil, é tanto por dia, vamos fazer isso e isso. E foi quando você deu aquele gás e a plaquinha veio, né? Foi. Meninas, muito bom o nosso bate-papo. Eu quero falar mais uma coisa e vou fazer uma pergunta para cada uma e quero que vocês respondam, tá? Sobre o digital, sobre a internet, Nara, o que a internet, o que o digital contribuiu para o seu negócio ser um negócio de sucesso tão rápido? A internet, eu acredito que, claro, né, que tem o meu trabalho, o nosso trabalho, né, mas assim, a internet, as portas, né, o mar de possibilidades que a internet nos traz, hoje é algo assim, é imensurável, essencial, né? A maioria dos meus clientes, eles vieram todos pelo Instagram, todos pela rede social, né? Foi fazendo... Tanto é que você não tem espaço físico, então o que você tem é o Instagram. Como se diz, a minha vitrine é o Instagram, né? Então, há 10 anos atrás, se alguém virasse para mim e falasse, você vai ganhar dinheiro com um trabalho que você vai fazer de dentro da sua casa expondo na internet, eu jamais acreditaria. Eu falava, não, gente, pelo amor de Deus. Tá louca? Isso é impossível. Não, e ainda mais chegando, né, a faturar o nosso tão sonhado 5 dígitos, né? Então, eu vejo assim, a internet está aí, tem, né, a parte, claro, uma parte que não é tão legal, mas assim, quem sabe usar ela ao seu favor só tem benefícios a colher aí. E as pessoas têm um preconceito danado com o tal do marketing digital, né? Tem. Tudo elas acham que é curso de vender curso, acham que é ganhar dinheiro fácil. E eu gosto até de mudar um pouco o termo e não chamar de marketing digital, mas de marketing no digital. Uhum. Porque qualquer empresa pode e deve fazer o marketing no digital, que hoje é a maior vitrine do mundo. E você, Flavinha, atendendo esse monte de cliente, agora com a sua plaquinha dormindo com você, tomando café com você, como que você vê o poder da internet nos negócios? Nossa, 100%. Eu acho que a internet ela é a rua mais movimentada que existe no mundo, de fato. É a sua vitrine, é onde que as pessoas te procuram a solução em você. Então, eu acho que o poder da internet é imenso, imenso. A gente tem que saber usar com muita sabedoria mesmo, assim, né? Tem que ter muita sabedoria para usar, para ser assertivo mesmo. E ter estratégia, né? Estratégia. Porque sem estratégia não adianta nada, você ficar apostando. Sem estratégia você só é mais um, porque tá uma chuva de gente. Tem muita gente falando do seu conteúdo, do mesmo nicho, do seu mesmo conteúdo. Se você não tem uma estratégia, você bate de frente com essa galera e você se perde, só é mais um. Agora, com estratégia certa... Você é o peixinho, não é o tubarão, né? Exatamente. Com estratégia certa, você atinge quem precisa. Flavinha, e o que foi o poder do movimento das magníficas na sua vida? Me fala. Me trouxe vida. Me trouxe muita vida, eu fico até emocionada. A gente passa pelas coisas juntas e eu encontrei amigas, clientes, uma mistura louca. As concorrentes não é concorrente, porque tem outras social medias no movimento, mas a gente é amiga, a gente troca, a gente faz troca, a gente troca cliente. Então, assim, eu senti em casa. E quando eu falo que me trouxe vida, me trouxe isso, me trouxe vontade de trabalhar, vontade de estar melhor, vontade até de ser saudável, quero ser saudável, quero melhorar, tem que durar muitos anos. Então, assim, me trouxe tudo isso. Acendeu uma chama que estava apagada, mas uma chama imensa. Que dá pra pôr fogo no mundo. Esse mundo não fica firme, bebê, não. E dá um recado aí pra quem tá te assistindo, um recado não, um conselho pra mulher que tá te assistindo lá do outro lado. Olha, conselho. Se você não faz parte do movimento e se você sente que alguma coisa não tá certa, assim, em você, falo por mim. Eu sabia que eu queria mudar, mas eu não sabia o quê. Então, se você tá passando por isso, vem. Porque não é nem organizar a sua carreira, é organizar a sua vida, organizar a sua alma, seus relacionamentos. Eu não sei nem explicar direito, mas assim, eu já dou o conselho para todo mundo que é de entrar no movimento das magníficas. Então, para quem está me assistindo e que não faz parte desse movimento, eu de verdade, do fundo do meu coração, faça. Se você tá
bagunçada aí, tanto bagunçada. Se você tá bagunçada, você vem que a Moni te ajeita, é uma beleza. E depois eu vou fazer o Pix pra ela, porque ela arrasou na propaganda. Ô, Nara, e você, né? O que mudou depois que você entrou pra Black? E o que significou a mentoria Black na sua vida? A Black, como eu já citei anteriormente, não só cuidou do meu profissional, mas principalmente do pessoal da Nara, né? Eu vejo que eu me aproximei novamente da minha essência, do que eu quis, do que eu sempre sonhei em ser, mas tinha aquela menina com medo, né? Até citando meu marido, ele sempre foi um dos meus maiores incentivadores, né? Ele sempre falava, amor, você consegue, você é capaz, você leva jeito para muita... né, diferente da maioria dos maridos, o seu marido era um incentivador, não, super, né? Mas assim, eu já pensava assim, gente, ele tá... Sabe aquele filme que não tem, que o homem vê a mulher, ela tá horrorosa e o homem vê ela linda? Eu pensava, não, ele tá, né? Tá viajando, não é tudo isso. E hoje, assim, eu vejo que sim, eu sou tudo isso, eu sou capaz. E cada vez, né, que você estuda, que a gente assiste uma aula, que a gente, né, participa de alguma reunião, vem, assim, um turbilhão, né, de ideias, de projetos, e aquela sensação, assim, que é só o início, que eu quero muito mais e que a gente pode conquistar o mundo, né? Hoje eu me sinto pronta. Você tem muitas clientes magníficas? Tenho. O movimento, das coisas bacanas, né, do movimento, que é isso, nós nos ajudamos, né? Um indica o trabalho da outra, e uma das coisas que a Flavinha falou de concorrência, a maior verdade que eu já escutei dentro do movimento: mulheres no topo se apoiam. Não existe concorrência, nós nos ajudamos, nós trocamos ideias, né, nós nos indicamos, e não existe essa competição aqui dentro. E agora eu quero que você dê um não conselho. A Flavinha deu um conselho, você vai dar um não conselho. O que é um não conselho? O que essa mulher... Esse é o mais difícil. O que essa mulherada que está nos assistindo não deve fazer na vida delas? Fala para elas aí nessa câmera. Você não deve continuar aí sentada no lugar que você está. Vem para o movimento, vem conhecer esse mundo, esse universo de possibilidades que se chama Moni Magnífica. Gente, isso aqui é o puro E as testemunhas de Moni. Quero meu Pix também, tá? Tem Pix pra todo mundo, gente. Não vou aceitar esse povo aqui não faz nada de graça. Mas é isso, se você tem um sonho, se você já vive esse sonho, eu acredito que o movimento, que a mentoria, que ela pode te auxiliar e pode te ajudar a chegar ao seu tão sonhado, como que eu vou falar? 5 dígitos? Não só os 5 dígitos. Seu resultado, né? Seu resultado, os seus 5 dígitos veio, mas a sua plaquinha ainda não veio, né? Não, ela vem. Você vai querer ganhar ela na feira ou em novembro, no Magníficas Profissional? Já sabe? Eu quero em novembro. Na feira acho engraçado a próxima. Elas são assim, né? Eu penso assim, gente, se fosse eu ia falar, eu quero ganhar na feira. Assim, inclusive, a feira tem ali muito mais gente pra me aplaudir. Aí todas que eu pergunto, não, me dá essa placa logo. Aí dá pra me entregar mas agora. Na feira, se eu fizer 20k, eu quero a de 20, eu quero a de 30, eu quero a de 40. Na feira eu tô com foco na de 50. Inclusive, eu acho que o marido da Flavinha tem que rever, porque daqui a pouco na cama, ele vai perder o lugar dele com as plaquinhas. Vai estar 20k, 30k, 40k. E ele que lute. Ô, Flavinha, pra finalizar, conta a história de como que foi ganhar essa plaquinha, que a plaquinha, gente, dormiu na cama com ela, a plaquinha tomou café com ela. Foi o seguinte, nossa última aula da Black foi em dia 30 de janeiro. A nossa última aula. Aí eu virei pra Moni, assim, despretensiosamente, falei, Moni, pra mim... Aí tava aquele negócio da feira e plaquinha, e até então eu não tinha visto isso sobre plaquinha. Aí eu perguntei, Moni, o que eu preciso fazer pra ganhar minha plaquinha na feira? Aí ela falou assim, fazer 10 mil reais. No mês? No mês. Falei, ixa. Aí eu falei assim, e pra mim fazer? Eu pensei assim, vai dar um desconto, né? Ia ter 16 dias só, 16 dias. E ela, lute nesses 16 dias, faz os 10 mil em 16 dias. Aí ela brincou, falou assim, vai ser um recorde. Aí eu virei pra ela falei assim, e você me fala logo se você vai ganhar a plaquinha ou não, porque eu já encomendei as plaquinhas, eu tenho que mandar fazer mais uma. Aí eu falei assim, eu vou fazer. Aí saí pensando assim, meu Deus, eu vou fazer. Aí eu cheguei em casa, falei com meu marido, Henrique, vou fazer 10 mil reais em 16 dias. Aí ele, Flávia. As frangas. Mas assim, hora nenhuma, ele não me desmotivou.
Mas eu acho que eu tava com tanto medo de eu não alcançar o objetivo e ficar desmotivada. Frustrar. Ficar frustrado. Aí ele, Flávia, mas tá, bora, né? Aí eu cheguei no outro dia pra minha mãe, mãe, tem que fazer 10 mil reais em 16 dias. Aí, Flávia, minha filha, tá tudo bem se não acontecer. Eu, não, mas vai acontecer. Ela, não, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Gente, a hora que deu o dia 1º... Baixou a vaca pegadeira. Não, é igual o bobonézinho pra trás, deixa comigo. Aí era assim, aí a vantagem de entrar no grupo das Magníficas, eu sempre falo, é o grupo que tem de network. Tem um grupo da Mônica, que é de network, que lá o povo, as mulheres vão mandando os trem, e tudo que ia mandando assim, eu preciso de uma arte, eu faço. Preciso só de edição de um vídeo, eu. Preciso de uma captação, comigo aqui. Gente, e foi indo, assim, ó. Mas assim, eu tava só pegando, e fazendo. Aí, lá pro dia 9, mais ou menos, eu tava nos 7 mil. Aí, e todo dia caiu 50 reais de Pix na minha conta, eu mandava o print pra Mônica. Mônica, o trem querendo. Mônica, o trem tá vindo. Vai chegando. Antes da feira começar, a Flavinha tava me mandando print pra garantir a placa dela. Aí, a feira era no domingo. Na sexta-feira, à noite, aí eu bati os 10 mil, só que aí era no cartão, ia cair na segunda-feira. Isso aí eu quase morri. Eu não tô acreditando. Aí eu fui bati um print, Mônica, pelo amor de Deus, Mônica. O negócio cai na segunda-feira, mas aqui, ó, o comprovante de pagamento, falando que vai cair, tal. Aí ela, não, difícil, né? Um dia Deixei antes. ela na expectativa, mas a foto dela já tava lá pra aparecer no palco. Aí no sábado que a gente foi pegar o crachá e tudo, eu cheguei nela ainda de novo, ela naquela loucura, eu, Mônica, minha plaquinha. É segunda-feira, Mônica, que cai, tá aqui o comprovante, não, já perdeu, não, fez assim, que ela tava naquela loucura, ela nem me deu papo, falei, eu perdi a plaquinha, aí eu já falei com as meninas da minha turma, falei assim, olha, não deu certo, na próxima feira eu ganho, pensando assim, e no meu subconsciente falando, não, tá tudo bem, mas não tava não, eu tava muito chateada, porque no dia da feira eu ainda falei com a mamãe, vai dar certo minha plaquinha, ela, você tinha que ter falado antes, aí a hora que você me chamou no palco, eu nem acreditei, assim, foi uma loucura, assim, o sentimento, assim, não, eu sou muito capaz, meu Deus do céu, como que eu dei conta de fazer 10 mil reais em 16 dias? E o engraçado é que as pessoas olham pra essa plaquinha e falam, ai, que besteira, essa mulherada, eu já ouvi muito isso, ai, que vocês só pensam em dinheiro. Gente, não é o dinheiro, não é uma placa dessa você vai pagar lá, menos de 200 reais, você pode fazer com o número que você quiser, mas é o resultado. É o caminho que você percorre para chegar nesse valor, ou para você chegar em algum lugar. E a gente tem que apreciar o caminho, mas a gente tem que comemorar o resultado. Então, parabéns, Flavinha, parabéns, Nara. Obrigada. Você vai pegar a sua, você vai sentir o que é subir no palco, pegar sua plaquinha, sentir as pessoas te aplaudindo. E meninas, muito obrigada. A gente ficaria aqui conversando horas, né? Eu queria perguntar mais um monte de coisa para vocês. Mas vai ter oportunidade, porque o podcast ainda não tem nome, a gente tinha definido, mas eu acho que eu vou colocar em votação, Flavinha. Vocês vão participar. Vocês estão sempre convidadas para vir para o Sofá da Moni. Dessa vez não tem café, mas da próxima vai ter. Tá? Prometo. E a última frase para definir como que tá o momento de vida de cada uma. Pode começar, qual das duas? Sem brigar. No meu momento, nossa, uma frase... Ai, eu acho que eu tô vivendo tão bem, assim, eu acho que eu nunca estive tão feliz. Assim, não tem uma frase... Você vai vir com frase pronta de efeito? Não. Inclusive, eu tenho... Pode ser só a palavra? Pode. Plenitude. É isso. Ai, adorei. Plenitude. Plenitude. Vivendo feliz, assim, em todas as áreas da minha vida. Aí a gente pede pra comunicadora uma frase, ela fala um livro. E aí a gente pede pra... Você é o quê? Estável? Não é? Sou. Planejadora? Planejadora. Pede pra planejadora uma frase, ela vem com uma palavra. É isso que é o mundo dos magníficos. Obrigada, meninas. Pessoal, obrigada. Curte, comenta, manda pras amigas e vem fazer parte do movimento com a gente.